Pessoal, boa noite. São 9 horas da noite agora, um domingo, final de domingo, é aquela coisa, para mim, pelo menos, totalmente depressiva, né? Eu odeio ficar vendo programa de televisão domingo à noite, né? Então resolvi fazer o seguinte, fazer uma série de vídeos, fazer alguns vídeos a respeito do assunto que eu conheço relativamente bem e que eu vivo discutindo em rede social, vivo conversando com as pessoas em rede social, tá? Que é o seguinte: amplificador de guitarra e amplificador de instrumento musical em geral, a válvula, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou estruturar o assunto, como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos aprender esse negócio, tá? E esse aqui é o primeiro, é uma introdução, primeiro de uma série de vídeos. Então, o que nós vamos aprender nessa série de vídeos? A gente vai aprender principais tipos de amplificadores que existem, okay? Classe de operação. Eu vou sempre falar em uma linguagem que um leigo, um músico possa entender, tá? Eu não vou usar a linguagem técnica, eu vou usar vários exemplos, vou comparar, fazer analogias, tá ok? Então nós vamos sempre falar sobre esse assunto aqui: amplificador de guitarra, amplificador de baixo, amplificador de teclado, né? De onde é que surgiu essa ideia? O que acontece? Eu vou falar um pouquinho, como é o primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho da minha história, de como é que eu fui parar nesse negócio, porque a minha história muito provavelmente é parecida com a sua. E os problemas que eu tive lá quando eu era moleque, tinha 15 anos de idade, vão ser os mesmos hoje que o cara tem quando compra o primeiro amplificador, né? Então qual foi a minha história? Eu comecei a gostar de rock, porque eu fui numa festa e vi um cara tocando guitarra. Falei, pô, é isso que eu quero fazer. É esse o negócio que eu quero fazer, eu quero ser um cara que toca rock, né? E aí eu enchi o saco do pai e da mãe, enchi o saco da família inteira para comprar guitarra. Tudo bem, achei uma guitarra que eu me apaixonei, fui lá na Casa Del Vecchio, no centro de São Paulo, perto da Santa Efigênia, ainda existe essa loja. Me apaixonei por uma Giannini SG, que está comigo até hoje, tá? E eu ia lá toda semana namorar com essa guitarra, mas não tinha grana para comprar. Aí eu juntei grana, minha tia me deu uma grana, minha mãe me deu uma grana, acabei indo lá e consegui comprar a guitarra. Cheguei em casa, não saía som nenhum da guitarra, né? Não fazia nada. Aí eu tive a brilhante ideia de ligar essa guitarra no aparelho de som do meu pai, nas caixas acústicas. Eu não preciso nem dizer o que aconteceu. É horrível, o som é totalmente, absurdamente horrível para guitarra, que não tem nada a ver, né? Aí meu pai, nas melhores das intenções, comprou um amplificador para mim, que ele viu no eletrônico do amigo dele, que é o amplificador mais horripilante que já foi feito no mundo até hoje, um amplificador chamado Mica 5. E aí eu comecei a ver que saía som daquilo, né? Mas o som era horrível, tinha alguma coisa errada. Alguma coisa não estava batendo, porque aquele som que eu tinha ouvido naquele palco, naquele show, era muito melhor do que estava tirando ali no meu quarto, né? Aí eu resolvi pesquisar. Comprei um monte de revistas, comprei um monte de livros, comecei a ler a respeito desse assunto, e aí eu descobri o seguinte: no amplificador de guitarra tem que funcionar a válvula, tem que ter válvula, existe válvula, existe transistor. E o som do transistor nunca era bom, até hoje não é. E aí eu comecei a minha busca infinita, e vai ser aquela coisa assim de buscar o Santo Graal, para conseguir entender melhor do assunto e melhorar meu timbre, né? Todo guitarrista ele é enlouquecido por causa de timbre e não está satisfeito. Então você deve ser um cara normal igual a eu, parabéns, você entrou numa busca infinita. E aí eu consegui achar um cara, que na época era 1984, por aí, consegui achar um cara que tinha um Dovox, um Giannini Dovox, era feito no Brasil. Naquela época não se importava nada praticamente no Brasil. Eu juntei uma grana, fui lá e comprei um amplificador, que por acaso também está comigo até hoje. E aí eu comecei a mexer naquele bichinho lá. O Dovox é um amplificador confiável, mas como todo amplificador, algumas coisas acontecem e você precisa consertar ele. E um belo dia eu levei ele para fazer uma revisão num cara de uma eletrônica aqui. Bom, o cara não quis consertar o Dovox, o cara não quis mexer, não quis fazer nada. Falei, bom, muito bem, não dá para confiar, eu vou fazer o quê? Eu mesmo vou fazer as minhas manutenções. Fui para a biblioteca, achei um monte de livro, comecei a ler livro, tirei o Dovox do case, olhei aquele circuito, não dá para entender nada olhando aquilo aqui que está acontecendo, mas eu comecei a aprender e fiz meu primeiro conserto da vida. Foi o seguinte: eu consertei o trêmulo dele. Tinha lá um trêmulo feito com um negócio chamado LDR, uma lâmpadazinha, um sensor de luz.
E eu troquei aquelas duas peças e voltou a funcionar. E aí eu me senti todo autoconfiante, falei, bom, beleza, vou voltar nesse lugar e vou começar a fuçar mais nesse cara aqui, né? Muito bem. Fui feliz durante muitos anos com ele, comecei a descobrir que eu precisava de pedais e tudo mais, efeitos, mas o pedal é sempre um negócio secundário, né? Se você não tiver um bom timbre no teu amplificador, se você não tiver uma guitarra sólida, boa, não adianta, você não vai melhorar. O pedal é um enhancement, é uma melhoria, é um tempero, mas ele não é o prato principal, né? Então, nessa brincadeira, esse cara aqui, o amplificador valvulado, ele realmente é a peça mais importante do teu timbre. Você consegue quebrar o galho se uma guitarra não for horrível, se ela for mais ou menos. Pedais, eles vão dar uma melhorada no seu som, mas eles não vão te dar um som muito bom, tá? Sempre vai estar faltando alguma coisa, sempre vai ter algo a menos ali. Essa aqui é a máquina de som. Esse cara é o cara que produz som para você ouvir, para tua plateia, para teu público ouvir. Não tem jeito, não tem economia, não tem nada melhor que um bom amplificador a válvula até hoje, tá? Isso aí todo mundo sabe. Hendrix tocou em valvulado, Clapton tocou em valvulado, Led Zeppelin tocou em valvulado, Deep Purple tocou em valvulado. Então, se as suas referências sonoras são minimamente boas, é isso que você vai querer, tá? Na tua busca por ser um músico profissional ou um músico de boa qualidade, mesmo que você seja um amador, isso aqui é fundamental, tá? Então aí nós vamos agora montar um canal. Eu tenho uma página no Facebook a respeito desse assunto aqui. Eu tenho uma comunidade no Facebook sobre esse mesmo assunto também, tá? Essa comunidade lá para, acho que era 2006, por aí, 2007, eu tive um problema no Fender que eu tinha, resolvi procurar se tem alguma coisa, alguém que me ajudasse no Orkut, né? No velho Orkut. E eu achei uma comunidade, o cara que era dono da comunidade, ele me deu a comunidade, eu comecei a gerenciar. Essa comunidade chegou a 6.600 pessoas até o dia que o Orkut começou a morrer. Aí eu movi isso aí para o Facebook e nós temos uma comunidade lá chamada Amplificadores e Equipamentos Valvulados. É uma comunidade que hoje, em outubro de 2015, está com quase 11 mil pessoas. É uma comunidade bem grande. E é uma comunidade que as pessoas vocalizam bastante, eles falam. É uma comunidade muito proativa e as pessoas se ajudam bastante. Não é aquela comunidade passiva que tem 20 mil coruja, não. Lá o pessoal fala bastante, o pessoal é bem opinionado, tá? Até porque o assunto é realmente um assunto apaixonante, é um assunto bacana e tem muita timbragem, tem muita coisa boa que você pode fazer com esses bichinhos aqui, tá? Nós vamos aprender algumas coisas nesse meu canal. A primeira coisa que nós vamos aprender nos meus próximos vídeos, não nesse, isso aqui é só uma introdução, é o seguinte: como é que funciona a válvula. Então, o que é uma válvula? Então, é literal. Válvula é uma coisa que controla fluxo, tá? Nós vamos falar de triodos e nós vamos falar de pentodos. São os dois tipos principais de válvulas que produzem som no amplificador. Depois nós vamos falar de arquitetura de amplificadores. Porque o amplificador, ele tem uma arquitetura, tem um jeito que ele é feito, o jeito que o chassi é colocado, o jeito que os transformadores e a fonte é feita, toda a arquitetura dele influencia. O cara pode achar que não, mas influencia no timbre, tá? Uma arquitetura ruim de amplificador, você pode colocar as melhores peças do mundo, ele não vai ser bom, tá? Então a arquitetura, o layout, o chassi, tudo é importante. E o layout eletrônico também, a classe de operação dele. Então, a gente vai falar, numa das próximas aulas, de arquitetura do amplificador. Depois nós vamos entrar em detalhe nas partes dos amplificadores. Quais são as grandes partes que eles têm? A primeira vai ser, mais importante, vai ser a fonte. A fonte é o que pega energia da tua tomada, coloca aqui dentro desse bichinho aqui e transforma ela para ser usado pelas válvulas e pelos controles de timbragem do seu amplificador. Então existe uma série de transformações com essa energia. Então essa fonte é a parte principal, o motor do teu amplificador. Vai ter um capítulo só sobre isso. Depois nós vamos ter um capítulo sobre pré-amplificador. É uma segunda parte do amplo. É aquela parte inicial, quando você pega o som que vem da tua guitarra e modela em termos de timbre. Mais graves, menos graves, agudos, menos agudos, presença e tudo mais. Nós vamos dissecar como é que funciona um pré-amplificador. E finalmente nós vamos ter um amplificador de potência, que é onde o cara pega todo esse sinal que você modelou e amplifica tremendamente essa voltagem para jogar para caixas acústicas, ok?
nós vamos falar também de caixas acústicas. Vamos ver o que é um bom falante, o que é um falante ruim, como é que você avalia um falante, vamos ver diferenças de falantes de materiais diversos como alnico, cerâmica e tudo mais. Então nós vamos fazer um canal completo que vai ter o geral desse cara. Nós vamos também fazer o seguinte, ensinar você como avaliar, como analisar um amplificador. Se você vai comprar um amplificador, o que você deve ver nele? Como é que você faz para avaliar e testar um amplificador dentro de uma loja? Como é que você deve fazer para avaliar e testar um amplificador de segunda mão que você vai comprar de um cara que você não conhece? Então você vai aprender a comprar e tomar decisões bem embasadas, tá okay? Em conhecimento e não só em chute. Tá okay? Um dos últimos capítulos eu vou falar sobre BIAS. BIAS é um assunto que é o seguinte, é um assunto que toda hora aparece comentado nas comunidades, aí o pessoal não sabe o que é. Então é o seguinte, o BIAS é a regulagem do seu amplificador para performance. Da mesma forma que você regula o carburador de um carro antigo, você pega lá um Ford Maverick que tem um carburador imenso em cima dele, e você vai dar lá mistura de ar e gasolina, você vai regular avanço da ignição do carro e a regulagem do teu amplificador. Ele regula a corrente que está passando nas válvulas. Tá okay? Existem diversos jeitos de você fazer essa regulagem de vias e isto é importante. Apesar de muita gente dizer que isso não é importante, isso é importante se você quer uma boa performance. Tá okay? Então você fica ligado aí, você vai assistir nossos vídeos e você vai conhecer um monte de equipamento, como é que funciona esse bichinho aqui, tá bom? Prazer em conhecê-lo, assine a minha página aí, eu vou colocar todas as atualizações nela, tá? Um abraço a todos.